Boa noite, queridos. Graça e paz. É um prazer retornar aqui para estarmos estudando a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida dos senhores. Pai bendito, santo, eterno e sublime, te agradeço por esta oportunidade que tu concede a todos nós de estarmos estudando a tua palavra. Muito obrigado, Pai. Nós te pedimos ontem, ao finalizarmos a aula, que tudo aquilo, ó Pai, que for ingerido seja digerido, para que nós possamos crescer em sabedoria, graça e conhecimento. No nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos estar estudando a segunda epístola de Pedro, baseado no capítulo 1 ainda, do verso 12 ao verso 21. E nós vamos falar sobre a transitoriedade da vida e a perenidade da palavra. E queremos começar dizendo que a mensagem é maior que o mensageiro. A mensagem, ela é eterna. Por isso que nós estamos falando da perenidade da palavra, daquilo que é adorável. E a transitoriedade da vida, aquilo que é momentâneo, passageiro, transitório. O mensageiro passa, a mensagem permanece. Pedro está nos portais da morte. O tempo de sua partida é chegado. Já está de malas prontas para mudar de endereço e sair de seu frágil tabernáculo rumo a seu lar permanente. Está indo para a casa do Pai. Porém, a palavra de Deus precisa continuar sendo relembrada pelos crentes. Eu queria ter tempo para poder destacar na exposição do texto supracitada algumas preciosas lições. E ele começa falando da necessidade da repetição quando ele diz: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas. E aí nós vamos entender que a repetição é uma das mais importantes leis pedagógicas e um dos mais eficazes recursos de aprendizado. E por isso ele é incisivo. Por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. 2 de Pedro 1 e 12. Pedro não tem a pretensão de sempre pregar coisas novas. Ele repete
aquilo que já ensinou. Reaviva a memória de seus leitores acerca de verdades que eles já conheciam e nas quais já estavam firmados. Mesmo que os cristãos tenham um conhecimento básico da verdade e já sejam plenamente doutrinados nas verdades do Evangelho, Pedro acha necessário fazê-los lembrar. Por isso, o Espírito Santo, João vai dizer que ele tem uma grande missão. E ele foi dado à igreja, dentre outros motivos, para lembrar os cristãos das lições já aprendidas. Está em João 14, 26. Pedro chega a dizer que o despertamento da lembrança de verdades conhecidas e uma atitude justa é necessária. Ele vai dizer no verso 13, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, ou seja, no corpo, despertar-vos com essas lembranças. Pedro sabe que, apesar de sua vida na terra chegar ao fim, sua epístola continuará sendo uma lembrança constante. Pedro sabia que a nossa mente tende a se acostumar com a verdade e a deixar de dar-lhe o devido valor. Esquecemos-nos do que devemos lembrar e lembramos-nos do que devemos esquecer. Quanto mais Pedro tem consciência da aproximação da sua morte, mais pressa sente em refrescar a memória dos crentes acerca das verdades da fé cristã. Assim como Paulo, Pedro tinha convicção de que a hora da sua morte estava chegando. Ele escreve no verso 14, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo revelou. Jesus havia profetizado a morte de Pedro quando o restaurou no mar da Galileia. Pedro tinha consciência de que essa hora havia chegado, deixar o tabernáculo. É uma linguagem figurada para dizer que ele estava deixando o corpo para habitar com o Senhor. Em face da contingência da vida, da inevitabilidade da morte e de sua chegada iminente, Pedro se desdobra com diligência para que em todo tempo seus leitores continuem lembrando das verdades por ele pregadas. Mesmo depois de sua morte, o pregador morre, mas a palavra de Deus permanece para sempre.
O pregador cessa a sua voz, mas a voz da palavra de Deus continua ecoando nos corações. A vida do pregador é transitória, mas a palavra de Deus que ele anuncia é perene. Leiamos o relato de Pedro no verso 15. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Isso indica que Pedro vê a morte não como o fim da linha, mas como a entrada na terra prometida por Deus. Essa palavra traz a ideia de que, para o cristão, a morte é uma libertação e também representa a entrada no reino eterno. Significa partir deste mundo de sofrimento e dor para entrar no lar celestial. Pedro deixa claro que seu ensino não é fruto de sua lucubração, nem mesmo de fantasias inventadas, mas resultado de uma experiência pessoal com o propósito e com o próprio Senhor da glória. E aí, ele vai destacar 3 verdades importantes. Em primeiro lugar, a vinda de Cristo, no verso 16. Ele vai falar da vinda de Cristo porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Experiência que ele obteve. A experiência da transfiguração de Jesus é relatada por Mateus, Marcos e Lucas. Mas nenhum deles estava presente no monte com Jesus. Pedro estava. E foi testemunha ocular do ocorrido. No monte da transfiguração, a figura central era o Senhor Jesus. Moisés, o representante da lei, e Elias, o representante dos profetas, conversaram com Cristo sobre a sua partida para Jerusalém. Os apóstolos Pedro, Tiago e João viram a sua glória. O Pai testemunhou desde o céu sobre a singularidade do Filho. Portanto, o Evangelho é centrado na pessoa e obra de Cristo. O Evangelho fala sobre a vinda de Jesus. O próprio Cristo é
conteúdo da mensagem. Essa mensagem não é uma especulação. Não foi criada no laboratório do engano. É fruto de uma experiência pessoal. Pedro e os demais apóstolos foram testemunhas oculares das verdades que partilharam. Em segundo lugar, a glória de Cristo, no verso 17, ele diz: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E isso a despeito de sua vinda, Cristo ter-se despojado da glória que tinha com o Pai desde a eternidade, ter se esvaziado e assumido a forma de homem e ter se humilhado a ponto de tornar-se servo e ter descido o último grau da humilhação, a ponto de sofrer morte e morte de cruz. Mesmo assim, Deus Pai revelou lampejos de sua glória no Monte da Transfiguração e o exaltou sobremaneira em sua ressurreição, dando-lhe o nome que está acima de todo nome, a fim de que, diante de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. No Monte da Transfiguração, aconteceu uma antecipação da glória. Jesus foi transfigurado. Suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e seu rosto brilhou como o sol no seu fulgor. Do meio da nuvem luminosa, o Pai declarou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amados, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nós vimos nessa carta, nessa epístola. Eu louvo a Deus e o que eu peço ao Senhor, que nós sejamos fiéis testemunhas, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Transitoriedade da vida e a perenidade da palavra. Quando as pessoas não puderem ler a Bíblia, elas vão se espelhar na tua vida, porque você vive, você emana a vida de Cristo no teu caminhar, no teu andar, no teu proceder. Entenda, guarda essa palavra.
A vida é transitória, é momentânea, é temporária. Mas a palavra de Deus é eterna, é durável. Vamos guardar essa palavra. Eu vou orar com vocês. Pai bendito, mais uma vez, estudamos a Tua palavra. E dentro do texto lido nós vemos a responsabilidade. Nós somos porta-voz que vai passar céu, terra, mas a Tua palavra permanecerá. Por isso, ó Pai, nós nos colocamos para sermos Suas testemunhas. Dá uma noite abençoada aos Teus filhos. No nome de Jesus. Amém, amém e amém.